Mais uma semana começando aqui na Casa LC. Eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento. E esse que provavelmente será o último diário de obra dessa casa aqui. E eu vou mostrar para vocês quais são esses detalhes finais que estão faltando e até o final dessa semana vamos ver essa obra pronta. Aqui na nossa churrasqueira que eu mostrei para vocês na semana passada, nós colocamos todas as bancadas, fizemos o recorte do fogão, ó. Esse aqui já foi feito na semana passada ainda. E hoje o que a gente já fez? Colocamos todos os roda-bancadas, ó, em cima das bancadas todas. E agora estamos posicionando todos os rodapés das bases de alvenaria, ó. Estamos colocando todos a posição. Esse aqui também já estava posicionado, estamos fazendo esse aqui agora. Vamos fazer o assentamento de todos eles. Finalizar também os rodapés que faltam, temos alguns pedacinhos ali, né? Vamos revestir essa parede, também colocar essa bancadinha, que vai ficar bem nessa região, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte esquema. Nós vamos colocar o metalon daqui até essa pedra da churrasqueira, que é o que vai dar sustentação para ela, ó. Então ela vai ficar bem presa com esse metalon 3030, e só ele já vai ser a nossa sustentação, não vai precisar de mais nada. E também, dando todos os acabamentos, né? Colocamos a bancada, os acabamentos já estão sendo feitos, fazendo isso aqui, e aí a gente vai fazer também o revestimento dessa parte. Tudo sempre seguindo aqui uma ordem, né? Pra gente ter uma organização melhor da obra. Também fizemos uma boa limpeza aqui na semana passada, teve até festa aqui na casa dos clientes, ó. A gente deu uma boa limpeza. E finalizando isso aqui, o pintor já vem também terminar, ó, essa parede, aquela que já era o grafiato que a gente fez o emassamento dela, também já está dessa forma. Aqui, colocando esses rodapés, a gente consegue já dar mão de tinta em tudo isso. E aí a gente já consegue vir finalizando toda essa parte da churrasqueira. Aqui a gente também já está rejuntando alguns detalhes, ó. Nós estamos aqui fazendo esse rejunte da emenda das pedras com o piso. E aí a gente já vai finalizando todos esses detalhes finais dessa obra. Chegando agora à tarde aqui na obra, a gente já teve agora o assentamento dos rodapés das bases de alvenaria, né? Olha só, a gente cortou eles. Aqui vocês podem ver que eles têm, parece uma diferencinha de tamanho, né? E tem mesmo. Aqui ele é um pouquinho mais fino e aqui ele já é um pouco mais grosso, por conta da queda do piso que a gente tem. Então a gente ajustou ele ao final, né, aqui colado ao chão, pra gente ter ele alinhado em cima, para não atrapalhar os armários. Então olha só, temos aqui todas as peças já colocadas, ó. Isso aqui tudo vai vir armário, né? Aqui o armário inclusive vai chegar até aqui. A gente colocou o rodapé e ele, por isso que aqui não tem acabamento, porque ele vai ficar alinhadinho aqui. Ele que vai ser esse acabamento. Tudo aqui embaixo já assentado, então. Aqui as duas bases do fogão, né, ó, que a gente tem. Ali o armário justamente vai fazer aquele detalhe. Aqui já vai ser o armário da parte do gás, né? Que ele tem que ficar realmente confinado aqui. Como o nosso fogão é aqui, eles não têm outro espaço para colocar. Nós separamos com essa pedra e vamos ter uma porta exclusiva para ele aqui. Então ele vai ter um espaço separado aqui já com os frisos para ele ter a sua ventilação. E agora a gente estava fazendo um teste já com as lixas para dar os acabamentos, né? Nessas bancadas, olha só. Acabamos de fazer o teste nessa quina. Olha como é que ela ficou, bem brilhante, com um acabamento bem feitinho. Inclusive era eu mesmo que estava fazendo para a gente fazer o teste. E aqui eu deixei separado as lixas para vocês verem como é que é a sequência. Isso aqui é uma parte mínima. Quando é feito na marmoraria, nós temos uma sequência muito maior de lixa. Nós temos várias gramaturas a mais, né? Só que para fins de acabamento dessas juntas aqui, a gente está usando somente essas 6. E como é que elas funcionam? Essas aqui são lixas secas. Então a gente vai passar elas, ó. Vou mostrar uma emenda aqui para vocês de 45. De como que ela fica sem o acabamento. Olha só, quando os 45 graus vêm da marmoraria, eles têm vários craqueladinhos, ó, porque realmente é da máquina, né? Não tem jeito, ele fica com esses detalhes. Então o que a gente faz? Tudo isso aqui já está preenchido de massa plástica, né? Que a gente passou quando fizemos a colagem. E aquelas lixas, elas vão fazer vão quebrar essas quinas, né? Que a gente chama, que é quando você alisa elas. A gente tira essa quina viva, passa ela nesse sentido e isso já deixa sem essas quininhas vivas, né? Sem essas pontinhas craqueladas. A gente já deixa tudo alisado. Passamos em toda a extensão. Vou voltar para cá para mostrar para vocês. Então a gente tem essas 3 lixas secas. A gente faz o procedimento com as 3, fazendo essas quinas. Tiramos aqui todos os detalhes que ficam nas bordas. Nesse caso aqui a gente fez também essas laterais, tá vendo? Ó? Fizemos também essa partezinha. E aí quando a gente finaliza com esses 3 discos, a gente passa para esses outros 3, que eles são lixas d'água. No caso elas são utilizadas juntamente com água
elas têm esse formato aqui, ó. Isso aqui é como se fosse tipo uma borracha. E essas lixas já fazem o papel de polimento. Eles já iniciam o processo de polimento da peça, né? Então, quando a gente joga a água aqui, a gente vai passando esse disco e ele já vai deixando a pedra mais lisa e já vai deixando ela com esse aspecto mais brilhante, né? Ele já é o início desse polimento. Então a gente vai passando a mais grossa, ela já vai melhorando um pouco, deixando mais lisa ao toque. Vamos passando a segunda até chegar na 10.000. No caso elas têm os números, né, de gramaturas. Essa aqui é 220, essa daqui é 300, essa é 400 e aqui a gente pula para 800, 3.000 e 10.000. Essa daqui ela já é tão lisa que quando a gente passa o dedo a gente nem sente que ela parece ser uma lixa, né? Mas ela realmente é. Então a gente passa ela, também já deixa a pedra bem pretinha, a gente passa ela em tudo. E ao final, por incrível que pareça, o que vai dar o polimento final nessa peça é o papelão. Olha só, a gente coloca o papelão na nossa lixadeira e ele juntamente com um produto, um líquido, que é como se fosse uma cera para polimento próprio para pedras, é passado aqui e esse papelão ele vem e dá todo esse acabamento, ó, deixa tudo brilhante. Então esse é o procedimento que a gente faz quando a gente monta bancadas no local, né? Que temos essas colagens e a gente precisa desses acabamentos. Fazemos todo esse procedimento e aí você vai garantir a qualidade do serviço, ó. Quando a gente olha, você vê, parece que a pedra foi colada realmente na marmoraria. A gente não vê nenhum defeito quando a gente faz esse serviço. E aqui em cima, nossa marcenaria agora está finalizando. Olha só, o balcão, igual eu falei para vocês, já veio maior. Aqui a gente tem esse complemento, ó, igual eu falei para vocês, anteriormente ele vinha só até aqui. E agora ele veio crescendo para ele ficar com 60 centímetros de profundidade. E aí nós estamos fazendo a instalação, ele é em duas partes, né? Pelo tamanho dele, a prancha de MDF não conseguia vencer todo o vão. Então a gente colocou essa parte. Vamos colocar aqui em cima desse móvel, ele apoiado, para a gente conseguir ter esse apoio no meio, né? Sustentando essas duas partes. E agora aqui estamos colocando aquelas cadeirinhas que a gente chama ali na parede. E elas vão fazer a fixação da outra parte. E aí essa bancada fica pronta. Atrás do móvel a gente vai fazer um acabamentinho também, né? Para complementar. E depois só colocar as portas aqui, ó. Vamos montar as portas e a parte da marcenaria está finalizada. Vamos trazer aquele móvel, um móvel lá de baixo para colocar aqui também. Assim que ele estiver aqui no lugar, vou mostrar para vocês. Vamos colocar uns pezinhos neles. E aí essa parte fica finalizada. Vamos fazer uma limpeza e vamos trazer já o mobiliário para cá para deixar essa sala finalizada. E chegando aqui no nosso escritório, olha como ele já está. Esse daqui é o móvel que os clientes aproveitaram, que ficava lá embaixo. Olha só, ele já é um móvel branco, né? Com essa tampa marrom. Deixamos ele aqui já na posição. Aqui em cima já vai ficar a televisão. Eles já vão deixar tudo posicionado, inclusive o ponto de internet que já estava aqui. A marcenaria está concluída. Olha só, todas as prateleiras já com sua fixação toda certinha, toda calafetada. Uma coisa interessante que a gente faz é a calafetação com silicone aqui com a parede, ó. A gente faz todo o fechamento dela, então isso não deixa nenhuma brechinha. As portas foram colocadas, ó. Temos aqui as nossas 6 portas. Ficou aqui com um design bem legal. Um detalhe para esses puxadores, que olha só, ele é um puxador cava, do tipo cava, né? Só que olha como é que ele é colocado. Ele é uma peça metálica, ele não é talhado na madeira, né? Só que aqui a gente coloca só a fita da cor, ó. Então, essa mesma fita de borda que a gente usa aqui, a gente coloca ela aqui para dizer que aqui é a madeira, né? Mas na verdade não é, ó. Ele é uma madeira, um pedaço falso. Toda essa peça aqui é metálica, então ele imita um puxador cava, mas é metálico. É bem interessante esse sistema. As portas com amortecimento, ó, não precisa de empurrar a porta até o final, ela não bate. E aqui a nossa bancada instalada, ó. Ela já está aqui toda posicionada. Aqui esse gaveteiro que é o que dá sustentação no meio delas, né? Um gaveteiro para guardar arquivos e tudo. Aqui o pezinho que a gente fez para esse aumento dela, né? Ó, a gente cresceu ela aqui esse tamanho, então ela veio com esse aumento. E agora já está tudo no jeito aqui, ó. Todo o piso limpo, preparado. Agora a gente só vai aguardar o pintor, que ele já vai vir amanhã mesmo. A gente vai ter a nossa última demão de pintura aqui nas paredes, arrumando alguns detalhes, né, que sempre fica com pintura, ó. Ali temos uma sujeirinha do piso, aqui deu uma descascadinha na hora de instalar a marcenaria. Então a gente dá uma última demão de tinta geral e aí já fica prontinho para receber todos os móveis do cliente. Vai vir só um sofá aqui, as coisas de trabalho deles, que eles vão passar a trabalhar aqui, né?
E também vamos só instalar alguns detalhes nas portas, né? Colocar os trincos, que aqui não vai ser maçaneta, vai ser só um trincozinho comum. Arrumar esses detalhes e aí a gente já consegue fazer a finalização desse escritório. Ele já fica sendo entregue. Aqui na churrasqueira já estamos finalizando todos os rejuntes, ó. Passando aqui o rejunte entre esses rodapés e as peças, né? Ó, aqui já tá sem, vocês estão vendo que ainda falta completar. Mas estamos fazendo isso em volta já de tudo, ó. Garagem inteira com o rejunte aqui, a gente já tá fazendo já a limpeza final dele. Colocamos aqui também um detalhe, vou mostrar para vocês como é que a gente fez. Como esse piso da garagem ele elevou um pouco, ele ficou mais alto do que esse piso daqui, ó, que é uma área que eles têm aberta de entrada da casa. E aqui eles têm essa grelha. Como esse piso tinha ficado mais alto, aqui estava bem uma parte de acúmulo de água, né, que antes era o contrário. Esse piso tinha uma queda para cá. E aí a água ia ficar toda acumulada aqui. O que a gente fez? A gente tinha umas sobras de pedra, né, que a gente recortou, e estamos utilizando aqui, ó. Colocamos essa soleira com uma queda para lá e agora a gente não vai ter mais acúmulo de água aqui. Ela vai ficar somente já para lá, caindo para aquela grelha. E com isso a gente já resolveu o nosso problema. Olha aqui, ó. Aqui a gente já preparou para receber a outra. Dá para vocês verem nitidamente a diferença de altura, né? Então a gente precisou fazer esse detalhe. Todos os rodapés foram colocados agora, ó. A gente fez agora com as mesas e esquadrias corretas. Todos os encaixes ficaram perfeitos. Aqui também a gente pegou peças que sobraram e colocamos aqui em cima, né? Em vez de a gente só completar para ser pintado, colocamos também as pedras de granito. E aí ficou completado aqui e nessa parte aqui. E agora já estamos dando andamento na nossa churrasqueira. Tá lá nosso mestre. Colocamos aqui essa coifa primeiro. Por quê? Porque a gente precisava subir aqui em cima, né, tudo, e ia acabar estragando se a gente já tivesse colocado essas peças. Então a gente já fez a instalação dela, tá parafusada, tudo no lugar. E agora estamos aqui colocando as nossas peças de cima da churrasqueira. O que a gente está fazendo? Ela veio em 4 partes, né? Para a gente não ter uma peça muito grande, muito difícil de trabalhar. Ela ia ficar muito frágil, né? Ela ia quebrar facilmente. E a gente precisava até desses acabamentos, né? Porque se ela viesse inteira, para a gente cortar depois, a gente não ia ter esses acabamentos aqui na frente. E uma coisa interessante que a gente está fazendo é que a gente está utilizando a argamassa refratária, que é a mesma argamassa que já tem ali uma boa resistência ao calor. E como aqui a gente está bem próximo do fogo, a gente está usando ela para evitar que alguma coisa possa acontecer, né? Dessa argamassa trincar, soltar com mais facilidade. Então é a mesma argamassa que a gente está usando aqui, é a mesma que vamos utilizar para fazer o refratário aqui de dentro, que ainda não foi feito também. Porque a gente vai alinhar eles aqui por baixo, né? Isso aqui vai ficar aparente. Então, estamos fazendo aqui tudo para não ter problema. E vou atualizar vocês um pouco dessa escada aqui, né? Que estava prevista para a gente já fazer essa escada também, já finalizando. Só que nós tivemos uma oportunidade que temos conhecidos que moram no Pará, que tem serraria, que conseguem, né, trazer esse material para cá. Então a gente conseguiu está conseguindo esse material lá muito mais em conta do que aqui em Brasília, que está valendo a pena inclusive o frete, né? Então a gente vai aguardar um tempo maior um pouco para chegar a esses degraus, que eles vão vir direto lá do Pará, de madeira nobre, bem mais em conta. E aí sim a gente vai fazer a montagem dessa escada e do corrimão. Vai ser a única coisa que vai ficar pendente, mas em conversa com os clientes, por questões de custo mesmo, a gente achou melhor fazer dessa forma. E isso vai baratear muito esse material, né? Porque aqui em Brasília tá realmente bem difícil de encontrar essas peças. E aí a gente vai fazer dessa forma para conseguir uma melhor qualidade na hora de montar isso aqui. E aí colocando esses degraus a gente consegue colocar o corrimão e tudo fica finalizado. Mas lá em cima eles já vão poder utilizar normalmente. Hoje a obra amanheceu um pouquinho diferente. Olha só, já estamos com todo o nosso piso da garagem isolado. Já estamos iniciando aqui o processo de pintura. Aqui a cliente talvez estava pensando em fazer algum detalhe diferente, mas aí em conversa com a Calícia a gente vai manter o grafiato, porque pode destoar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho da beleza da churrasqueira, ia destacar demais, então a gente vai voltar para o grafiato dessa parede. A gente já tinha muitos recortes nela, então foi bom que a gente vai refazer o grafiato dessa parte de destaque, então ele vai ficar realmente com a cor melhor. E aqui a gente já está preparando, ó, fizemos toda a calafetação dos novos rodapés, tudo isoladinho, aqui na porta também, isolamos a janela e já estamos preparando tudo, onde a gente precisa calafetar embaixo mesmo, ó, para a gente conseguir fazer a pintura desse grafiato, né, mudando a cor dele. Aqui embaixo a gente passou a própria massa de grafiato para ficar com o mesmo acabamento, né, e depois quando vier a cor dele mesmo, vai igualar tudo. Todo o piso aqui isolado.
Enquanto isso, o cliente também pediu para a gente aproveitar algumas peças que tinham sobrado para a gente fazer esse revestimento do fundo dos armários, né? Aqui a gente ia deixar sem nada, mas como a gente teve a sobra desse revestimento, ele falou, não, vamos aplicar ele aqui para a gente ter uma proteção maior. E a gente está fazendo isso agora. Já estamos aplicando aqui e já deixando tudo no jeito, já para vir a marcenaria também. Aqui, faltando dessa parte, a gente só vai finalizar os acabamentos dessas mesas quadrias, ó. Se você observar, a gente já até deu uma lixadinha, ela já melhorou bastante, não tá mais aquela quina viva. Então agora é só a gente realmente dar os últimos retoques e fazer o polimento. Aqui em cima, vocês viram que a gente já instalou toda essa parte de granito, né, aqui de cima. E também já fizemos a instalação do refratário, ó. Assentamos todo o refratário aqui e agora já está prontinho para fazer todo o churrasco que vai vir aqui, né? Essas peças todas foram assentadas com o refratário, como a marca vai receber bastante calor, então a gente preferiu fazer dessa forma para não ter problemas de aquecimento aqui dessas pedras estarem soltando. Com a coifa já instalada, a gente já tirou as medidas desses vidros laterais. Essa distância ela cresceu um pouco. Como a gente tinha um vidro que era existente, a gente não vai conseguir aproveitá-lo, a gente vai fazer vidros novos porque isso aqui aumentou, né? Então a gente já tirou as medidas e vamos fazer os dois vidros daqui também. Aqui do lado da churrasqueira a gente também já colocou o revestimento que eles também pediram para colocar. Nessa área que era para ser pintura com um rodapé de granito, mas como a gente também tinha o revestimento, já fizemos a instalação dele aqui e aí já deixou tudo prontinho já para a gente fazer o rejuntamento e finalizar também essa parte. Chegando aqui na obra quinta-feira, nosso teto já está totalmente finalizado, ó. Fizemos toda a pintura dele, corrigimos alguns detalhes. Aqui, por exemplo, onde a gente tinha aquela chaminé, né, do forno de pizza, foi retirada. A gente já deu a demão de pintura nele inteiro. Aqui a gente deixou os pontos de iluminação, né? A caixinha aqui desse teto, que é onde a gente vai só colocar uma tampa cega, também foi mantida para a gente ter a manutenção dela e as ligações. E aí agora fizemos também a pintura de todas as colunas das paredes, ó. Antes aqui a gente tinha uma pintura lilás com amarelo, né? E a gente está passando o branco gatinho em tudo. Então passamos em todas essas paredes, pintamos também todas essas molduras, ó, refazendo elas também. Essa parede que era aquele grafiato, mas que estava bem feio já, a gente refez ele todinho. Então fizemos essas adequações aqui na pintura, para deixar essa garagem bem nova, né? Já que a gente trocou o piso inteiro, estamos repintando ela toda e a intenção do cliente depois é pintar a casa inteira. Então a gente já está fazendo toda essa parte da garagem que já vai ficar finalizada. E a gente forrou todo o piso, tá vendo? Ó? Todo o piso está com lona, para a gente evitar sujeiras, porque a gente tem muitos grãos de tinta, mesmo utilizando rolos anti-respingo, ó, a gente tem muita sujeira que cai no chão. Então se a gente não tivesse essa proteção aqui, a gente ia ter muita coisa para limpar depois e isso ia acabar atrasando um pouco o nosso serviço, né? Porque é mais fácil a gente fazer todo esse isolamento, gastar um pouco mais desse material, do que depois a gente ter que usar produtos pós-obra, fazer uma limpeza um pouco mais demorada para tirar isso tudo. Ainda mais que esse piso ele é rústico, isso ia atrapalhar bastante. Então a gente prefere passar essa lona em cima de tudo, ó, em cima inclusive das bancadas a gente cobriu, que isso facilita bastante o nosso trabalho depois. É só tirar a lona e a limpeza aqui ela é superficial, não precisa de ser nada muito abrasivo. Aqui em cima no nosso escritório não mudou muito, né? A marcenaria já estava pronta, essa bancada também mostrei para vocês, mas a gente estava instalando todas as travas das portas, né? Aqui embaixo a gente colocou esse fechozinho nessa porta, porque ela abre para fora, né? Então a gente colocou esse puxador e ela trava com um fecho rolete, que a gente chama, né? A gente tem uma trava aqui na porta, uma trava aqui no portal, que mantém ela fechada. Então, quando a gente fecha aqui, ela fica bem travadinha. As outras portas de acesso, a gente colocou esse fecho aqui, ferrolho comum, porque como é uma porta que não vai ter um acesso tão grande, são portas pequenas, né? Ela é bem baixinha, essa porta aqui, se não me engano, ela tem 1,20. A gente não achou necessário colocar uma maçaneta comum, porque era uma área que ia ser de difícil acesso, né? Só para as manutenções. Então os clientes acharam melhor não colocar uma maçaneta, que é um item caro. A gente trabalhou só com esse fechozinho mesmo. A outra porta também é a mesma coisa, ó. Colocamos aqui esse fecho, que é bem simples mesmo, mas é funcional, a porta se mantém fechada. Aqui no nosso hall, a gente fez a pintura já da estrutura da escada, olha só. Toda a estrutura dela já está branquinha, a gente consegue ver a diferença. E aqui, como eu falei para vocês, vamos aguardar e esperar chegar os degraus, que vai vir de outro estado, né? Vai vir lá do Pará esses degraus. A gente conseguiu um preço muito melhor, mesmo com o frete, está valendo a pena. Então a gente vai esperar essa chegada dos degraus para a gente conseguir fazer a instalação deles. Ele vai ficar por último. Mas para essa semana, aqui só ficava faltando essa pintura mesmo, que vamos fazer hoje, né? Temos alguns detalhes que a gente vai tirar, por exemplo, sempre dá uma marquinha na parede quando a gente tem instalação de marcenaria, instalação do piso, deu umas gotinhas ali
do preparador de piso, né, quando a gente fez. Então é somente fazer esses últimos detalhes na parede, vamos dar uma última demão, corrigindo tudo, e esse escritório fica finalizado. Também temos aqui a instalação daquele acabamento, né, acabamento de seda que vamos ter aqui, que os clientes estão em contato, como é amigo deles, então eles estão em contato para fazer a instalação também desse acabamento, e aí esse escritório fica finalizado. Mas como isso aqui não influencia em nada, ele vai ser feito até depois da obra pronta, né? Quando tiver tudo prontinho, eles podem vir e fazer esse acabamento que não vai ter problema nenhum. Também estamos ainda sem a porta, mas olha só, a estrutura dela já está toda no lugar. Por que a gente deixou assim? Porque a gente ainda tem um sofá para subir, e esse sofá a gente vai ter muito mais facilidade se tiver sem esse vidro, né? Então a gente vai aproveitar essa abertura para colocar esse sofá aqui. Depois que a pintura estiver pronta, a gente vai fazer uma limpeza geral, passar um pano aqui, fazer essa faxina mesmo. Vamos subir esse sofá e aí sim a gente pode fazer esse fechamento dessa porta. Podem ver que toda a estrutura dela já está fixada, então não vai ter sujeira nenhuma. O vidro fixo vai se encaixar dentro desse vão. Depois que ele estiver encaixado, é só colocar a porta de correr aqui e tudo está instalado. Também vamos fazer hoje a pintura dessa parede, porque aqui atrás dessa luminária, se vocês verem, a gente tem uns detalhezinhos, né, de pintura, que o buraquinho dela tinha ficado um pouco maior. Vamos fazer essas correções e aí, fazendo toda essa limpeza, vamos subir o sofá e já podemos instalar essa porta. E esse escritório já vai estar finalizado para os clientes poderem utilizar e trabalhar aqui nessa mesa. Sexta-feira, praticamente o último dia de obra aqui, né? Vai ficar faltando poucos detalhes, mas a nossa intenção aqui é deixar já tudo praticamente pronto. Hoje a gente fez uma geral nesse piso, a gente passou a enceradeira, né? A gente pegou a enceradeira e utilizamos um produto para limpeza pós-obra, para tirar qualquer resquício de rejunte, qualquer detalhezinho que ficava aqui, ó. A gente já fez a lavagem desse piso, então, com esse produto, para fazer todo esse trabalho, né? De tirar qualquer resquício de obra que ficou. Pode ver, às vezes fica um pouquinho de tinta, até assim, ó. Então a gente já vem fazendo esses detalhes também, tirando qualquer resquício agora manualmente, mas no geral a gente já fez tudo. Aqui nas nossas bancadas estamos fazendo os detalhes das emendas, todas elas já estão 100% montadas e rejuntadas, ó. Não tem mais nenhum detalhe para ser feito disso. E agora o que a gente está fazendo, ó? Essas encontros de pedras, tá vendo que elas estão um pouquinho mais claras? É porque a gente está fazendo lixamento para dar o acabamento, ó. Todas elas a gente está passando a máquina. Aqui em cima, ó, vocês podem ver que a gente está passando a massa plástica em alguns detalhes e fazendo todas essas quinas até elas ficarem 100% polidas, né? Elas vão ficar com o mesmo aspecto da pedra polida. Então a gente já vai tratando todos esses detalhes para a gente conseguir finalizar isso aqui também. Colocamos a torneira ontem também, ó. Os clientes compraram a torneira. Essa torneira que é uma torneira gourmet que a gente chama. Ela tem esse bico que sai, né? Para conseguir fazer a lavagem de toda a pia. Então é uma torneira bem legal que eles queriam aqui. E agora só a gente finalizar mesmo esses detalhes. Aqui também, ó, estamos fazendo as mesas quadrilhas da churrasqueira, fazendo em todas elas esses detalhes. E aí a gente finaliza toda essa parte e consegue também limpar esse piso aqui, né? Que nós estamos esperando só fazer esses acabamentos e todo esse piso aqui já vai ficar 100% limpo. Mostrando aqui agora desde o início da nossa garagem, né, ó, todo o piso já limpinho. Passamos aqui o nosso limpador pós-obra nele. A gente tira qualquer resíduo, né, de rejunte, de sujeira, então agora ele está realmente no seu aspecto natural. E quando a gente vem aqui para a nossa churrasqueira, ó, montamos aqui todo o esquema dela. Aqui já colocamos o freezer no lugar, que é o posicionamento dele mesmo. A nossa bancada agora toda limpa, ó. Quando a gente olha ela daqui, ela é uma bancada baixa. Desse lado aqui tem espaço, eu acredito que cabe pelo menos 8 pessoas desse lado aqui, ela é muito grande. Então cabe 8 pessoas aqui tranquilamente para conseguir comer. E aí quando a gente vem desse lado, nós temos aqui já o espaço dos armários, que é uma coisa que vai ficar realmente... Estamos esperando a fabricação, já foi medido, né? Como é que a gente precisa das bancadas no lugar. Ele ia ser realmente a última coisa. Então a gente já fez a medição e já deixou aqui tudo no ponto para os armários virem. Aqui esse lugar vai ser portas aqui e um gaveteiro. Aqui no espaço do fogão, inclusive ele já está aqui no lugar, ó, deixamos ele aqui. A tomada dele ficou no piso, porque aqui a gente não tem parede, né? Aqui é o próprio granito. Então a gente não tinha como colocar a tomada lá. E a gente optou por colocar ela no chão. Então aqui a gente vai ter duas portas, vai ter uma prateleira no meio e a tomada dele ficou aqui no fundo. Aqui a gente vai ter a porta para entrar com o botijão, né? Então a gente vai ter uma porta bem grande aqui para a gente conseguir ter acesso e colocar o botijão lá no canto dele, que é onde a gente tem ali os frisos de ventilação que eles vão ficar. Aqui embaixo nós vamos ter também mais armários, né? Aqui na parte da pia, que é onde guarda algumas coisinhas que perde esse espaço da cuba.
Aqui também são algumas portas. E aqui na churrasqueira, olha só, ela toda revestida, né? Temos aqui todas as peças dela montadas. Essa lateral aqui, porque aqui o nosso armário, aqui vai ter um armário também, mas ele vai ser com rodinhas. Por quê? Porque a gente tem ali a nossa caixa de gordura. Não tinha como a gente fazer um armário aqui fixo. Então ele vai ser um armário com rodízios, que ele vai encaixar aqui do lado e vai ficar aqui posicionado. Também não vai atrapalhar em nada, né? Por isso que a gente fez essa lateral também de granito, porque ela vai ficar aparente. E temos essa bancadinha aqui de apoio, então ela pode servir aqui, ajudar aqui para servir as carnes, né? Quando você está do lado do churrasco. Ela vai ser uma bancada muito usável. E aqui, na lateral da churrasqueira não vai ficar aberto. Antes eles tinham um esquema com vidros aqui e esse esquema vai continuar. A gente vai devolver aqui os vidros, eles já foram mandados fazer também. Isso vai vir na semana que vem, que eu vou mostrar para vocês. E vai fechar nessas duas laterais, e vai ter realmente só esse acesso interno. Aqui a gente já deixou a tomada para a churrasqueira elétrica, né? O cliente tem aquelas churrasqueiras que rodam o espeto sozinho. Então aqui ficou essa tomada e esse interruptor vai acender essa lâmpada, ó. Colocamos aqui um bocal dentro da coifa para conseguir iluminar melhor quando ele estiver fazendo esse churrasco. Então isso foi uma coisa também que eles pediu para a gente colocar e a gente já colocou o bocal ali. É só a gente trazer também a lâmpada, né? E a churrasqueira fica dessa forma. Montamos já todas as iluminações, ó. Inclusive os nossos pendentes, eles já estão até acesos aqui, ó. Colocamos ele na altura boa, essa altura que vai conseguir atender quem está trabalhando aqui em pé desse lado, né? Às vezes servindo, e também quem está servindo do outro lado vai conseguir se alimentar bem, com boa iluminação. E assim essa nossa churrasqueira ficou. Gostamos muito do resultado dessas paredes com esse revestimento imitando mármore, né? A pintura dela também, a gente refez o grafiato aqui, fizemos toda a pintura. Então ficou uma coisa bem interessante, gostamos bastante do resultado. E só aguardar mesmo esses detalhes desse vidro e da marcenaria e ela vai estar 100% completa. Quando a gente olha aqui de baixo, a nossa escada já está pintada, né? Mostrei para vocês. E a gente ainda está sem esses degraus, por quê? Porque eu expliquei que essa madeira está vindo lá do Pará. Então a gente também está aguardando elas chegarem. A gente conseguiu esse fornecedor que ficou menos da metade do preço, então o cliente aceitou a espera por conta do preço, né? Que ficou muito bom. Então a gente vai ficar sem esses degraus por enquanto. E para a gente colocar o corrimão também precisa dos degraus. Então depois que a gente fizer a instalação, aí sim a gente vai posicionar esse corrimão. Mas de restante, ó, a iluminação vocês já viram que estava no lugar. Aqui está tudo ok. E eu vou subir agora para mostrar para vocês como que ficou lá o nosso escritório pronto. Chegando aqui no nosso escritório, olha só, o sofá que os clientes compraram já estão inclusive no lugar, já está, né? Aqui a gente deixou esse móvel afastado por um motivo. Essa parede vai aquele revestimento que vai imitar seda, né? Que os clientes escolheram. Então, como ele é um móvel pesado, inclusive a gente tirou até as gavetas, ó, elas estão aqui fora, a gente já deixou ele afastado para facilitar no dia da instalação. Então a gente já deixou aqui prontinho para as pessoas virem instalar nessa parede. Depois que ele estiver pronto, é só arrastar esse móvel para o lugar novamente e colocar as gavetas. E aí já não atrapalha mais ninguém. Mas essa parede aqui já está na espera deles, inclusive por isso que ela tem esses detalhes, né, que a gente não se preocupou. Para eles pedem a pintura fosca, por isso que a gente fez isso. Mas o móvel da sala já está aqui, a televisão inclusive no lugar. O sofá já está posicionado aqui. E a marcenaria com tudo que vocês viram que já estava no lugar, ó. Ar-condicionado já tiramos aqui a proteção dele, tá só com plástico mesmo de fábrica, mas já está totalmente funcional. E a bancada aqui de trabalho também, que vocês já viram que já estava toda pronta. Inclusive vou acender a luzinha dela aqui, que vai ser o destaque, né, para os clientes trabalharem. E aqui também essa porta, como a gente vai ter essa porta para ser instalada, os vidros da garagem, os vidros da churrasqueira e também esse vidro dessa claraboia, esses foram pedidos depois. E aí também foi conversado com os clientes. O instalador ele vai vir trazer tudo junto na semana que vem. Então aqui vocês podem ver que toda a guarnição da porta já está instalada, né? Os trilhos, tanto inferior como superior, já está tudo no lugar. É só vir encaixar o vidro. E ele vai trazer tudo isso junto quando estiver pronto aquele vidro e o da churrasqueira. E aí sim isso tudo aqui vai ficar prontinho. E é isso, galera. Esse foi o nosso diário de obra da casa LC. Não vai ser o último, mas na semana que vem provavelmente não vai ter, né? Porque a gente vai fazer todos esses detalhes para terminar tudo isso e a gente vai compilar tudo em um dia só para a gente mostrar para vocês como é que ele ficou totalmente completa. Mas a obra em si já está finalizada, faltando só esses detalhes. Parte de instalações, de elétrica, de pintura toda foi finalizada e aqui se encerra a nossa parte, né? Mas vamos acompanhar todas essas instalações de degrau de madeira, de vidros, tudo que tem para fazer ainda. E aí eu vou vir mostrar aqui para vocês como tudo ficou 100% pronto. Beleza? Galera, muito obrigado por nos assistirem até aqui.
Lembrando que estamos com um carrinho aberto para o curso Casa Bonita Sempre. Vocês viram aqui no diário de obra como eu instalo as lâmpadas, a gente está mostrando nos stories. Quem acompanhou o nosso desafio viu o quanto é importante você estar cuidando da sua casa, então não perca tempo. As inscrições estão abertas, é só você clicar aqui no link que está na descrição que você vai ter acesso a essa compra e eu tenho certeza, você vai ver a sua casa com outros olhos. O curso é maravilhoso e tem muita gente que já está aprovando e adorando, fazendo muita coisa dentro de casa, beleza? Muito obrigado por nos assistir até aqui. Curta esse vídeo aqui, deixa seu like e se inscreva no nosso canal que toda semana a gente traz muito conteúdo novo para vocês. Um abraço e até a próxima!